Seja com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1. Antes de estarmos lendo a palavra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu para estar ministrando a sua palavra. Eu também quero agradecer a Ingrid e aos amados pastores pela confiança. Glória. Aleluia. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? O capítulo começa com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, conquistando Jerusalém e levando cativos alguns jovens nobres de Judá, incluindo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram escolhidos para servir no palácio do rei. O objetivo de Nabucodonosor era tornar a sua nação mais poderosa. E ele fala para Aspenaz, para que trouxesse entre os judeus cativos jovens de boa aparência, sábios e inteligentes. Daniel tinha provavelmente 16 anos quando foi levado cativo para a Babilônia. O rei então ordena que os jovens sejam alimentados com a comida que estava posta sobre a sua mesa e com o vinho que ele bebia, e que assim eles fossem mantidos por 3 anos. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Porém, essa mudança de nome não foi capaz de mudar quem realmente eles eram. Eles sabiam quem eles eram em Deus. A identidade deles era como servos de Deus. E Daniel toma uma atitude. A decisão de Daniel foi de não se contaminar com os banquetes do rei, que eram comidas oferecidas como sacrifício a ídolos. Daniel não negociou o seu propósito de vida e a sua santidade. Ele propôs no seu coração não se contaminar. A postura de Daniel nos mostra que não importa onde estamos, se nós amamos a Deus, nós temos que permanecer sendo fiéis a Ele. Daniel estava em uma cultura, embora ele estivesse em uma cultura diferente, ele ainda obedecia às leis de Deus. Então Daniel pede ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não se contaminar. Deus fez com que o chefe dos eunucos fosse bondoso com Daniel, mas o chefe dos eunucos tinha medo do rei. No versículo 10, a palavra de Deus diz: E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida,
Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Apesar de comerem legumes e beberem água, Deus lhes deu uma melhor aparência do que todos os outros jovens que comeram das iguarias do rei e beberam do seu vinho. O resultado da obediência fez com que esses jovens ficassem mais fortes e mais saudáveis do que todos os outros jovens. A intenção de Nabucodonosor era mudar a identidade desses jovens, fazê-los esquecer de sua fé. Mas a decisão que eles tomaram fizeram a diferença. Não importa em qual cenário você está, é a sua decisão que fará a diferença. O lugar onde eles estavam era totalmente diferente, mas a palavra de Deus permaneceu firme no coração desses jovens, e eles não se deixaram serem influenciados pelos maus costumes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram firmes na presença de Deus, e eles tinham sabedoria e entendimento dados por Deus. Daniel ainda recebeu o dom da interpretação de sonhos e de visões. No capítulo 2, por revelação de Deus, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. O rei teve um sonho. Sábios, magos e adivinhos não conseguiram interpretar. Quando Daniel foi levado à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse, no versículo 26 do capítulo 2. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Daniel respondeu que há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel teve a humildade de reconhecer os feitos de Deus. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se a adorar a imagem de ouro que o rei levantou. E então eles são lançados numa fornalha ardente. Mas o Senhor os salva. Eles não negaram ao Senhor, mesmo com suas vidas em perigo, eles não abandonaram a fé. Até diante de uma sentença de morte, eles permaneceram sendo fiéis ao Senhor. Deus não os livrou da fornalha, mas Ele estava lá dentro com eles. E eles alcançaram livramento da parte de Deus justamente por serem obedientes. E o que nós podemos aprender com isso? Nem sempre seremos poupados da luta, mas o Senhor promete que Ele estará sempre conosco e Ele jamais nos deixará. No capítulo 4, Daniel interpreta o outro sonho do rei. No capítulo 5, ele interpreta o que foi escrito em uma parede a respeito da queda iminente da Babilônia diante dos persas e dos medos. No capítulo 6, Daniel é livrado na cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões por orar ao Senhor, em vez de obedecer ao decreto do rei Dário, proibindo petições que eles poderiam fazer a qualquer deus ou homem, a não ser que fosse só ao rei. Tinha que ser só ao rei, não a deus ou homem. Eles tinham que fazer petições somente ao rei. E mesmo diante dessa situação, Daniel manteve sua obediência, fidelidade e amor ao Senhor. Daniel era um homem de oração, ele tinha intimidade com Deus e ele buscava ter um relacionamento com o Senhor. No capítulo 6 e versículo 10, a palavra do Senhor
diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel buscava ter uma vida santificada, e ele foi um exemplo de jovem separado por Deus e para Deus. E os 2 últimos versículos que eu quero deixar se encontram na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, somente a parte B do versículo 14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jovem, igreja amada do Senhor, Deus vai honrar a sua fé assim como Ele honrou a fé de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês são filhos, herança do Senhor, nação santa, vocês são escolhidos pelo Senhor e vocês foram chamados para fazer a diferença. A identidade de vocês é de filhos, vocês são amados por Deus. Nunca se esqueçam disso. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço pela oportunidade e as palavras para o Senhor.